Amém, bom dia. Coloque a mão no coração, vamos falar com Deus. Ó Deus querido, sempre que nós entramos na Tua presença, como disse o salmista, o que esperamos disso é crescimento. O Teu povo, em toda a história, todas as vezes que se apresentou de forma quebrantada e humilde diante do Senhor, todos foram abençoados, todas as pessoas. Então não há como a gente chegar até o Senhor e continuar sendo a mesma pessoa. Eu creio que quando nós chegamos até o Senhor, a nossa vida nós damos um novo rumo a ela. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados e fraquezas, porque nós falhamos. Nós todos os dias falhamos. Não somos mais pecadores de tempo integral. Mas ainda pecamos. Hoje eu creio que somos santos buscando a santidade em tempo integral. Mas sabemos que escorregamos em muitas coisas ainda. Seria bom que não escorregássemos, mas nós escorregamos. Mas eu peço que tenha misericórdia de nós, porque afinal nós não encontramos prazer em nada que não seja o Senhor. Eu não encontro prazer em nenhum lugar, em nada, senão no Senhor. O Senhor é que nos defende sempre, nos dá paz e refrigério, e que nos ensina a caminhar. A vida sem o Senhor não tem sentido. E a partir do momento que uma pessoa realmente passa a te conhecer, não conhecer a religião ou a igreja, mas a conhecer o Senhor, descobre coisas que jamais imaginou e passa a ter uma dependência total. Como Paulo chegou a dizer, eu sou prisioneiro no Senhor. Por muito tempo, talvez, nós lemos isso, o pastor leu, e nós não entendemos. Aí chega um tempo em que nós entendemos bem o que significa ser um prisioneiro do Senhor. Está de tal maneira aprisionado ao Senhor que não consegue viver de outra maneira. Isso é uma bênção. É isso que nós queremos, é isso que nós viemos fazer aqui. Invocar a Tua face, crescer no Senhor, prosperar na verdade, no conhecimento dela. É isso que nós queremos. Nos perdoa, passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre a igreja, todo o ministério, vidas. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, todos os nossos templos, líderes, pessoas em todo lugar, o nosso trabalho, o nosso jejum, passa do Teu sangue sobre nós. Eu quebro todas as obras do inferno, armadas, preparadas, arquitetadas contra nós, todas as arquitetações malignas contra nós. Eu desfaço agora em nome de Jesus. Tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu desfaço agora em nome de Jesus. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, arquitetações diabólicas. Nós destruímos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder sobre nós. Tudo o que quiser trabalhar contra, que estiver se levantando para trabalhar contra o nosso trabalho, um dia importante, esse dia de ceia, de jejum, que nós vamos passar 7 horas separados no Senhor, te buscando, eu repreendo as forças do mal, mentes dispersas, distrações, opressão, perturbação, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre todo o templo, sobre todas as pessoas, sobre todo o nosso trabalho. Nos dê um dia glorioso, glorioso, glorioso. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada porque nos trouxe aqui. Agora assuma o controle dessa reunião. Nós precisamos demais do Senhor.
Nós dependemos totalmente do Senhor. Se não estiver aqui, não tem sentido, não há unção, não há poder. Nós não temos nenhuma capacidade de fazer um bom trabalho, se o Senhor não estiver aqui. Então, abençoa-nos, Pai. É o que eu peço. Assuma o controle deste trabalho e derrama unção e poder. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Deus Todo-Poderoso, por esse dia e por tudo que vai fazer aqui. Eu te amo e te agradeço por tudo. Muito obrigada, Deus. Eu agradeço especialmente pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. E que o Senhor nos ajude a terminar esse dia em grande honra, bem crescidos e maduros, que nenhum saia da mesma maneira, mas que todos saiam daqui muito abençoados e renovados, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Amém. Sentem-se por gentileza. Amém. A semana passada nós falamos sobre a mentalidade do reino e a mentalidade do desconforto. Quando nós falamos da mentalidade do reino, estamos falando da mente do espírito. E quando nós falamos da mentalidade do desconforto, estamos falando da mente da carne. A Bíblia fala que nós temos duas mentes. A Bíblia fala que há uma guerra contínua entre carne e espírito. E que um sempre se opõe ao outro. Então, nós fomos avisados e ensinados pela palavra de Deus como agir. Bom, foi nos dado toda a estrutura e condições de vencer as coisas que podem nos afastar de Deus. Uma das coisas que a Bíblia fala é que você deve ser diligente em tudo na vida. Diligente quer dizer, vamos juntos? Diga diligente. É cuidadoso, zeloso, caprichado, atento, atencioso, organizado, meticuloso, aplicado, disciplinado. Diga disciplinado. De novo, disciplinado, ativo, pronto, rápido, vigilante, trabalhador. Tudo isso é ser diligente. A Bíblia diz aqui, em Provérbios 12, 27. Vou ler todos de uma vez, não vou parar muito tempo aqui, tenho bastante assunto. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser o quê, gente? O bem precioso do homem, porque isso é um bem muito precioso. Se você conseguir ser diligente na sua vida, esse é um bem precioso. Por quê? Porque você vai ser bem-sucedido. Porque é impossível uma pessoa que não é diligente ser bem-sucedida. Provérbios 21, 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Por quê? Porque se eu já tenho uma mente diligente, disciplinada, atenta, zelosa, atenciosa, organizada, claro que a possibilidade de eu obter abundância em todas as áreas da minha vida é maior. Mas os de todo apressado, e eu poderia colocar a outra tradução aqui, impacientes, os que não querem fazer as coisas como elas devem ser feitas, tão somente a pobreza.
Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra? Você já viu um homem diligente na sua obra? Perante reis, ele será colocado. Não será posto perante os de baixa sorte. Às vezes eu encontro pessoas que elas não são de jeito nenhum diligentes. E elas não suportam a ideia de elas estarem entre os de baixa sorte. Elas querem estar entre os reis, elas querem estar numa posição elevada, mas querer apenas não é o bastante. Querer é um bom passo. Desejar é importante. Mas você precisa mais do que querer, mais do que desejar. Você precisa de ação. Tanto é que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se você não tem ação, atitude, atitudes diligentes, então, certamente você não será colocado entre os reis, mas sim entre os de baixa sorte. Eu não quero estar entre os de baixa sorte. Eu não quero ser nivelado por baixo. Eu não quero que tudo na minha vida seja menos. Mas então você vai ter que prestar atenção. Você tem um espírito diligente? Então deve desenvolvê-lo. Se você não é naturalmente diligente, e a maioria das pessoas não são naturalmente diligentes, então nós vamos ter que trabalhar isto, desenvolver isto. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Às vezes alguém diz assim, não, eu não sou preguiçoso. Talvez você não é preguiçoso em uma área. Todos nós temos áreas de preguiça e que nunca foram trabalhadas. Por exemplo, quando você determina, tal dia eu vou fazer tal coisa, você faz? Você quando, pela manhã, você determina o seu dia, as coisas que você vai cumprir, você fecha o seu dia com tudo aquilo feito. Quando você não atinge todas as metas que você mesmo estabeleceu, mostra que você não se disciplinou. Você até falou, você até estabeleceu uma meta, mas você não cumpriu com ela porque você não se disciplinou. Você pode agora argumentar, não, mas eu tive esse imprevisto, esse imprevisto, esse imprevisto. Você pode ter imprevistos e mesmo assim fechar o seu dia com metas cumpridas. Vai do seu nível de exigência para consigo mesmo. E eu não estou falando de uma exigência ruim, estou falando de uma boa exigência. Porque se você não exige de você, você vai ser sempre uma pessoa frustrada. Você deveria exigir mais de você. E quando eu digo isso, não estou falando em forma de condenação. Não é para você se condenar, é para você adquirir uma convicção de que você precisa organizar coisas na sua vida e trabalhar aquelas que você não tem. Quando você passa a trabalhar com a mente do Espírito, você passa a trabalhar com a mente do reino. Então, com a mente do reino, você foca naquelas coisas que a palavra te instrui a seguir. Quando você mantém a mente da carne, você mantém a mente do desconforto. Doeu, parou. Está desconfortável, paro. Desisto, recuo, não prossigo. Provérbios 13, 4. Preguiçoso deseja e nada consegue.
Eu não sou preguiçoso. Bom, você pode não ser preguiçoso em uma área, mas você pode ser preguiçoso em áreas que são muito importantes para o seu crescimento. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Porque o diligente é uma pessoa cuidadosa, zelosa, caprichosa. Ela faz tudo com capricho, atento, atencioso, organizado, meticuloso, aplicado. Ele recebe uma direção, ele aplica na vida. Disciplinado, ele é ativo. Ele é pronto. Ele não fica pensando, bom, será que eu faço, será que não faço? Peraí, eu sei o que eu tenho que fazer, me levanto e vou. Rápido. Eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Por que eu vou ficar aqui enrolando? Esse tempo vai fazer a diferença para mim. Vigilante trabalhador. 1 Timóteo 4,14, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas. Isso era Paulo orientando Timóteo a ser diligente naquilo que Deus o mandou fazer. Deus te chamou para viver com propósito, então você deve ser diligente. Você foi chamado para andar em vitória. Porque se você não aprender algumas coisas, você vai passar a sua vida assim. Outro dia era um derrotado mundano, agora é um derrotado cristão. Quando nós olhamos para Zaqueu, nós vemos um homem com desvantagem que usou sua desvantagem como vantagem. Ele era baixinho, ele era visto com maus olhos, ele era corrupto, um pecador, mas quando ele quis mudar, e ele viu que ele não podia ver o Senhor, e ele queria chamar a atenção do Senhor, ele passou na frente da multidão, ele subiu na árvore, ele usou toda a sua desvantagem como vantagem para chamar a atenção do Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor foi para a casa dele. O Senhor o viu e foi até a casa dele, e a vida dele tomou um novo rumo. Ele não ficou lá lamentando, bom, eu não tenho mais chance na minha vida, eu sou tão errado, e depois eu tenho uma deficiência, eu sou pequenininho, e isso e aquilo. Não, eu quero uma mudança na minha vida, quer saber? E eu vou fazer o que é preciso. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas. A Bíblia está dizendo, diga comigo, dedique-se. Inteiramente. Inteiramente. O problema é que a maioria não se dedica inteiramente às coisas corretas. As pessoas estão dedicadas em muitas coisas, elas estão focadas em tantas coisas que elas não param para focar nas coisas que realmente têm o poder de levantá-las. Para que todos vejam, olha isso aqui, para que todos vejam o seu progresso, porque se você não for diligente, não haverá progresso na sua vida. Se você não for diligente, não haverá progresso na sua vida. Então as pessoas vão ver a mesma pessoa que outro dia era um derrotado mundano, agora é um derrotado cristão. Não houve nenhuma mudança. Nada demais aconteceu. As pessoas não viram progresso. Qual é o progresso? Alguns cristãos ainda não tiveram nenhum progresso, porque eles não são diligentes. Eles não são aplicados. Alguns até sim, têm uma vida mediana. Já não estão mais naquela condição, mas também estão longe
de toda a grandeza e promessas poderosas que o Senhor deixou para nós. Por quê? A mentalidade do desconforto é que domina a mente da maioria dos cristãos. A maioria ainda trabalha com a mentalidade da carne, com a mentalidade do desconforto, do eu parou, está difícil, desisto. Isso eu não consigo, isso não dá. É difícil demais. Alguns continuam com a mentalidade da carne. Quando pegam uma palavra, não pegam com convicção, pegam com condenação. E começam a se condenar. Tá vendo? Não tem jeito mesmo para mim. Eu sou errado demais, eu errei demais. Não tem isso, não tem aquilo. Como ele deveria pegar a palavra e dizer, bom, sim, eu posso mudar, sim, eu posso chegar, eu posso fazer isso. Se tantas pessoas conseguiram coisas grandiosas, por que eu não vou conseguir? Se tem tantos vitoriosos, por que eu não vou ser um deles? Peraí, o que eu tenho que fazer para ser uma pessoa vitoriosa? Eu vou fazer. Eu quero mais para a minha vida, então eu vou dar condições para Deus fazer. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. E eu sei que Ele vai me ajudar. A Bíblia diz aqui, em Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas vamos juntos? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando começamos a andar com o Senhor, o nosso maior inimigo, que é o diabo, ele trabalha para nos desviar da verdade. Ele usa o que for preciso, ele usa pessoas, ele usa de situações, ele usa de meios vários. Mas a Bíblia está dizendo, aquele que perseverar até o fim, que não ceder para o ódio, para todos os obstáculos que o diabo coloca no caminho, aqueles que não aceitarem de forma nenhuma a mentalidade deste mundo, porque muitas pessoas, muitos cristãos, de alguma maneira têm sido mais afetados pela mentalidade desse mundo do que pela mentalidade da verdadeira fé. Gente, nós vivemos num tempo, e a Bíblia diz assim, que o Senhor venceu o mundo e nós podemos vencer também. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. E nos alerta, olha, o Deus desse século, tem um Deus aí fora, que tem cegado o entendimento de pessoas incrédulas. E não é porque você é cristão que você não corre o risco de estar sendo incrédulo. Então, hoje aí fora, e muitos cristãos estão do mesmo jeito, tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo é bullying, tudo é perseguição. Nunca em toda a história uma geração foi tão fraca e está caminhando para ser mais fraca ainda. E os cristãos que deveriam. Sabe, eu fui criada com um cabelo deste tamanho, que as pessoas me chamavam de pé de alface, lavava o pé de alface crespa. Bom, eu estou normal. Ai, acho que preciso levar o meu filho. Ele está sofrendo bullying na escola. Disseram que ela tem um pé de alface na cabeça. Nós mesmos ensinamos nossos filhos a serem pessoas fracas. Porque tudo agora dói. Dói. Lá vai, eu fui chamada uma vida inteira de Olívia Palito. Lá vai a Olívia Palito, a Olívia Palito. Olha o tamanho da cabecinha dela, olha o corpo, olha o tamanho das pernas dela, tudo fininho, olha as varetinhas. Eu sobrevivi, estou normal. Não tenho nenhum problema psicológico, emocional, não tenho nada de desequilíbrio aqui. Agora, os cristãos estão pegando a mesma coisa. O mundo
faz leis para tudo. Quando tem um monte de coisas que são deixadas de lado, que deveriam estar sendo vistas pelas autoridades e não estão. Estão preocupados com coisas que não deveria ter nenhuma importância, ou muito pouca. Mas tudo é racismo. Tudo é homofobia. Tudo é perseguição, é bullying. Está sendo perseguido aqui e ali. Geração fraca. Um monte de gente fraca. Dodói. Que tudo já está causando um problema emocional. E o problema emocional. Isso porque pais fracos, criando pessoas fracas, mas com temperamento desequilibrado, porque aquilo que precisam ser corrigidos não são. Desequilíbrio por toda parte, falta de conhecimento da palavra. Um monte de desequilíbrios. Eu fui corrigida várias vezes, fui colocada de castigo, apanhei de cinta. E não estou nem um pouquinho traumatizada. As pessoas não estão dando conta nem delas mesmas. Mas querem optar como você vai criar seus filhos, como você vai fazer, se você faz isso, não faz aquilo. E os cristãos, ao invés de estarem pegando a palavra como o guia, vão na onda da maioria. Agora foi aprovado o casamento gay nos Estados Unidos, e redes sociais colocam bandeirinha colorida para lá e para cá, foto colorida, até cristãos estão colocando assim, e não sabem que isso é apoio a uma coisa que a Bíblia abomina. Por quê? O próprio governo bota a sua bandeirinha lá, colorida, em apoio. O mundo está um caos, crise, para todo lado. Mas as pessoas estão sempre envolvidas em coisas rasas. De repente, a coisa mais importante do mundo se tornou isso. Sexo. Sexo. Sexo entre duas pessoas do mesmo sexo. Sexo. E os próprios cristãos começam a dar importância a coisas que deveriam ser ignoradas. E todos deveriam manter o rumo certo e a visão certa. E eu quero me parecer um pouco com Deus, mas um pouco com o mundo. E eu quero ser uma pessoa que me dou bem com todos lá fora, mas também com todos aqui dentro. Ei, sereis odiados por causa do meu nome. Porque quando nós falamos, a Bíblia condena isso. As pessoas vão nos odiar. E você tem que ser odiado sim. Quem é cristão é odiado sim. E se você não é odiado é porque você está andando em conformidade com esse mundo. Se nada contraria os padrões desse mundo na sua vida, então você não está incomodando ninguém. Se você não está incomodando ninguém, tem alguma coisa errada. Porque cristãos de verdade incomodam. São odiados, são atacados, são perseguidos. E isso não é uma surpresa e não deve ser uma surpresa para você. Mas a maioria dos cristãos não querem passar por dor. Está doendo. Eu acho que não está certo. Porque são fracos. Porque não são corajosos. O espírito que foi nos dado é de coragem. Mas alguns vivem com medo. Tem medo de emitir a sua opinião, tem medo de se posicionar. E sereis odiado por causa do meu nome? Sim, eu ando com Jesus.
Quando você fala que é cristão, qualquer coisa que um cristão faça, dá notoriedade, todo mundo fala e fala. Quando é outra pessoa que faz, de uma fé diferente, as pessoas aplaudem. Quando é um cristão evangélico, vamos atacar. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E se você não está disposto a sofrer pela sua fé, você não entendeu ainda o que é ser cristão. E quando nós falamos de sofrer pela fé, muita gente já pensa naquela mentalidade religiosa que você tem que aceitar ser feio, largado, doente, e arrebentado, e miserável. E é isso que é sofrer. E você tem que ser uma pessoa sem nenhuma cultura, sem isso. Não tem nada a ver com isso. Seja lindo, maravilhoso, inteligente, próspero, porém firme nas suas convicções. E muitos vão te odiar por isso. Porque você vem e diz, sexo fora do casamento é pecado. De integridade. Aí você pode atender o telefone para mim e dizer que eu não estou? Não posso não. Por quê? Porque eu sou cristão? O que tem? É só você dizer que eu não estou. Mas você está. Você está. Não. Atenda você o telefone e fale o que você quiser. Não conte comigo. O que muda o caráter, o que deforma o caráter do seu filho, é ele ver você falando no telefone uma mentira, que ele sabe que aquilo é mentira. O que deforma o caráter de muitas pessoas é o que elas estão vendo em casa. Não estou dizendo que, não estou generalizando, porque muitos se perdem mesmo tendo tido uma boa criação. Porém, na maioria dos casos, é o que o filho está vendo o pai fazer com a mãe com o pai. O que está acontecendo dentro de casa é o que ele está levando para a vida dele. Mas nós que aprendemos, e muito principalmente nessa geração agora, a não assumir responsabilidade, é um tal de, a culpa não é sua. Você vê em debates, aqueles intelectualoides, dizendo, a gente tem que entender porque a culpa não é da pessoa. Não. A culpa não é da pessoa. Nossos filhos já são criados ouvindo que a culpa não é dele. A culpa não é sua, a culpa não é dele se sentir assim, será assim. Não. Não, então não vamos assumir responsabilidade nunca. A culpa é de quem? Então, a culpa é do governo, a culpa é do fulano, do cicrano, a culpa é de alguém, a culpa não é minha, eu não estou mandando ninguém carregar culpa, eu estou dizendo que nós precisamos assumir responsabilidade. Eu sou a primeira a pregar contra a culpa. Não é em cima de culpa que nós construímos alguma coisa, mas eu tenho que ter responsabilidade, assumir responsabilidade pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu falo, pelas minhas escolhas. Eu não sou responsável pelo que você está sentindo agora. E nem pelo que você vai sentir daqui para frente após essa reunião. Mas eu sou responsável de dar a você o que Deus me mandou passar. Eu não sou responsável pelo que você vai fazer depois do que você receber aqui. Mas eu sou responsável em dar a você. Se você não gosta, eu fiquei ofendido. Essa palavra foi muito dura, me ofendeu. Eu não sou responsável por isso e não devo me preocupar com o que você está sentindo. Isso não é responsabilidade minha. Se você quer se sentir assim, ou bem, ou mal, não é responsabilidade minha. Como você também não é responsável pelos meus sentimentos, nem meus pensamentos, nem por eu me sentir bem ou mal, e pelas escolhas que eu vou fazer. Você não tem nenhuma responsabilidade nisso. Você não tem que passar aqui, bater nas minhas costas, dar um tapinha e dizer, bispa, seu sermão foi legal.
para eu me sentir bem. Você não precisa falar nada. Se você falar é porque quis, e isso não deve me afetar. Bom, eu posso gostar de elogios, mas eu devo estar segura do que estou fazendo, independente de você bater no meu ombro e dizer, foi muito legal. Mudou a minha vida. Eu sei que se eu não estiver ajudando você a mudar a sua vida agora, um dia essa semente vai germinar. Então eu sou responsável por fazer bem o meu trabalho e por aquilo que vou sentir, ou pensar, ou agir, ou escolher. E você também. Se você não está se sentindo bem, não é responsabilidade minha. Não é responsabilidade de quem está do seu lado, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem de ninguém. Mas nessa geração fraca, as pessoas estão sendo ensinadas a jogar a responsabilidade para outras pessoas. Elas não são responsáveis por isso ou por aquilo. Eu não tenho culpa de me sentir assim, eu não tenho culpa de gostar disso. Então, peraí, a vida é sua. Se você está pendendo para uma direção ruim, errada, cabe a você, só a você, botar um basta nisso, pelo que você sabe, não pelo que você sente. Você sente vontade de fazer algo que a Bíblia condena. Então, o que você deve fazer é trabalhar com a mentalidade do reino, a mentalidade do Espírito. Eu vou ser guiado pela palavra, eu vou me forçar. Com a ajuda de Deus, eu sei que vou conseguir fazer o que a palavra está me mandando fazer. Mas com a mentalidade da carne, a mentalidade do desconforto, eu não tenho culpa disso. Eu sinto. Eu não sou feliz de outra maneira. Você não é feliz pecando. Ninguém é feliz pecando. Acontece que as pessoas querem dar a paz, entre aspas, para a sua carne e deixar o espírito atribulado. Eu digo a você, eu posso lhe garantir o que eu vou dizer. Você pode deixar a sua carne confortável hoje, amanhã, dar tudo o que ela quer e deixar o seu espírito aflito, angustiado, pesado, mas se convencer que basta a sua carne estar bem. Isso não acrescenta nada à sua vida. Não tem nada melhor do que quando o espírito está bem. Eu dou paz ao meu espírito porque eu estou agradando a Deus. E deixo a minha carne berrar, reclamar, e ela está reclamando, está doendo, não estou conseguindo, mas o meu espírito está em paz, eu estou no caminho certo. Essa é a mentalidade do reino. Deixa a sua carne gritar, mas o seu espírito em paz. Eu sei que eu estou no caminho certo. Minha carne está reclamando, está difícil, está difícil, está difícil. Para a minha carne está difícil, mas o meu espírito está reinando e eu sei que é isso que eu tenho que fazer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. 2 Timóteo 2, 11 e 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Esta palavra é digna de confiança. Você pode confiar no que você está ouvindo. Se você morrer com Cristo, você vai viver com Ele. A semana passada nós falamos que Ele não cedeu, mesmo estando aqui em carne, porque algumas pessoas ainda têm a ignorância de achar que Jesus estava aqui, num corpo glorioso. Ele recebeu um corpo glorioso depois da cruz. Aqui ele estava como homem, como eu e você, carne e osso. Tinha sede, fome, ia ao banheiro, fazia xixi, fazia o número 2. Ele tinha dores, ele tinha sono, ele tinha cansaço. Tudo como eu e você. Ele foi tentado. Ele sofria com as tentações, os ataques da carne, sentimentos batiam, pensamentos batiam, mas ele provou a todo mundo
que é possível superar, é possível vencer. Eu posso lhe assegurar que isso que eu estou falando é tão verdade, que quando ele estava no Getsemane, que ele estava orando a Deus, a aflição dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele fez tanta força, a força que ele fez, estourou umas glândulazinhas que ficam embaixo da pele, com a pressão que ele orava, era tão grande, a pressão era tão grande, que ele não transpirou água comum, suor, ele transpirou sangue, começou a merejar sangue pelos poros, e a escorrer sangue de tanta aflição que ele sentia dentro dele, e ele sentiu essa aflição porque ele estava em carne, e ele sabia o que ele ia passar. Ele estava em carne assim, ó, como eu e você. Ele sabia o que ele ia passar. E ele disse, suando sangue. Se você buscar se informar a respeito disso, isso acontece raramente. Muito raro. Tem histórias, registros de mulheres que quando estavam dando à luz, a dificuldade do parto foi muito grande, fizeram uma força extrema e depois não chegou a vazar o sangue, a escorrer, mas ficaram com o rosto todo pintadinho, porque quis sair pelos poros, porque é como se fossem umas glândulazinhas que ficam embaixo, que se elas estouram, então começa a sair pelos poros. No caso de Jesus, a Bíblia diz que ele suou o sangue, que o sangue escorreu pelos seus poros. Como um suor, se você começar a suar, começa a escorrer a água. Porque ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia. Então a pressão da situação foi tão grande, tão difícil, que ele começou a suar sangue. Porque ele sabia o que ele ia passar, então ele disse, suando sangue, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, essa dor, essa situação, eu não quero passar por ela, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E ele passou, porque era a vontade do Pai, então ele obedecia ao Pai, e ele passou por aquilo. Porque ele tinha a mentalidade do reino, não a mentalidade do desconforto. Está doendo, está difícil. Eu não quero, não tenho vontade. Me disseram, eu acho, eu estou sentindo, sabe, gente? Eu estou pensando agora. Ele não tinha a mentalidade do desconforto, está desconfortável. Eu preciso estar confortável. Se a minha carne não está confortável, não dá para mim. Acho que isso não é para mim. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se você perseverar como Ele perseverou, você vai reinar com Ele como Ele reina. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois não pode negar a si mesmo, a sua natureza é fiel. Quando da maioria das pessoas, inclusive dos cristãos, é infiel, é desleal, a do Senhor é fiel e é leal.
Olha o que disse Paulo em Atos 20, 24. Isso é quem tem a mentalidade do reino. Quem trabalha com a mentalidade do Espírito. Quem é guiado pelo Espírito. Quem tem a mentalidade do desconforto, a mentalidade da carne, não consegue falar uma coisa dessa. Pode até repetir, mas não sabe o que isso significa. Todavia não me importo. Diga comigo, todavia não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Continue. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que é mais importante para mim, gente? Paulo estava dizendo, é eu terminar, é eu completar aquilo que Deus me mandou fazer. Não importa a minha vida, ele estava dizendo as minhas vontades, o que passa pela minha cabeça, pensamentos, sentimentos, vontades. Não importa o que eu tenha que sofrer, desde que eu termine, desde que eu complete, desde que eu vá até o fim naquilo que Deus me mandou fazer. A maioria dos cristãos não entendem o que a palavra terminar e completar não faz parte do dicionário deles. Porque tudo que começam não terminam, não completam, começam, mas não terminam, começam, mas não completam, começam, mas não terminam, começam, mas não completam, começam, mas nunca terminam e nunca completam, porque não são diligentes. Começar, muitos começam. Mas chega um ponto em que a sua vida, as suas vontades, o seu querer, os seus achismos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, todas as opiniões são mais importantes. Então tem um monte de cristãos que já começaram muitas coisas, mas não terminaram, não completaram absolutamente nada até agora. Porque não são continuistas, não são perseverantes. Porque importa mais as opiniões, a dele ou dos outros, o que está confortável. Como é que eu vou terminar isso se eu estou desconfortável? Como é que eu vou completar isso aqui se eu estou desconfortável? Eu começo um jejum. Quantos que quebram um jejum? Um jejum de 7 horas. Gente, para falar a verdade, um jejum de 7 horas não é esse sacrifício todo. Sempre dentro do Ministério Mudança de Vida, fizemos uma média de 24 horas seguidas, sem parar, em oração, com o templo aberto, virando a noite, a madrugada toda, sem dormir. 7 horas. Muitos não terminam, muitos não completam o jejum, porque eu estou com a pressão baixa, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Sabe o que é que você está sentindo? A mentalidade do desconforto domina a sua vida. Então, você está desconfortável. Eu não quero aguentar isso. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Ok. Você tem a mentalidade do reino ou do desconforto? Do desconforto. Ok, então você vai comer. Do reino. Eu sei que eu preciso disso, eu sei que vai ser bom para o meu espírito, eu sei que vai me levantar, eu sei que vai me chegar mais a Deus, eu sei que eu vou acumular créditos no céu, eu sei que para a minha vida espiritual isso faz diferença. Então eu vou aguentar, porque eu aguento tantas coisas. Eu estava lendo na Veja agora, dessa semana, as pessoas que para manter o pecado sacrificam. Então, a contaminação, muitos estão se contaminando com HIV. Aumentou muito a contaminação de uns anos para cá. Por quê? Porque as pessoas, elas relaxaram.
Então, agora, surge um medicamento novo, que elas correm num determinado hospital. Aí está escrito lá, elas chegam, veja bem, como a mentalidade já está errada. Está lá você, naquele hospital, digamos, você quebrou o pé, aconteceu alguma coisa, uma fatalidade, você está com uma criança ruim, alguma coisa e tal. Está escrito, pegue dessa semana que você vai ler. Então, a pessoa chega lá, ela fala na recepção, fiz sexo sem camisinha. Imediatamente, essa pessoa que estava no pecado, que estava lá badernando, sem nenhum respeito por ela mesma, é colocada na frente de todo mundo, passa na frente de todo mundo, para receber um medicamento, uma espécie de pílula do dia seguinte. Então, agora as pessoas não querem usar camisinha, porque isso diminui o prazer. Então, cada situação, elas correm lá e tomam esse medicamento. Então, o sacrifício é efeitos colaterais severos, mas elas preferem viver assim, esse sacrifício, para continuar pecando. E agora saiu um medicamento chamado Truvada, que custa o vidro, 30 cápsulas, R$2.000. E os mais endinheirados estão tomando como um preventivo. Tudo para quê? Leia lá. Para continuar pecando. Para continuar no pecado. Para permanecer no pecado. Eu faço qualquer coisa, sacrifícios vários, para continuar pecando. Para dar tudo que a minha carne quer. E tudo bem, o governo apoia, porque, bom, eu não tenho nenhum sacrifício, eu chego aqui e digo, trazer essa camisinha, passa na frente de todo mundo. Passa na frente de todo mundo. Como se a outra pessoa que estava lá esperando para ser atendida não tem importância. Ele que vê sexo sem se cuidar e sei lá o que, tem mais importância socorrer essa pessoa. Essa é a mentalidade que é colocada. Então, por que eu tenho que assumir alguma responsabilidade? Eu sou apoiado de todas as maneiras a permanecer na minha vida, inclusive o próprio Estado me dá suporte para isso. Então, aí vem para os cristãos. É difícil orar, é difícil jejuar, é difícil dizer não ao pecado, é difícil parar com isso, é difícil perdoar, é difícil isso e aquilo e assim. Não terminam a corrida, não completam o ministério, não completam, não vão até o fim, porque eu estou desconfortável. Paulo disse, todavia não me importo, nem considero, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim. Sabe por quê? Porque o que mais importa é fazer a vontade de Deus, é terminar, é completar o que Ele me mandou. Mas alguns cristãos não entendem, não conhecem. A palavra terminar e completar as coisas de Deus. Terminar, completar. Terminar em Deus, terminar no propósito, terminar na direção certa, completar tudo que Deus me mandou fazer, ir até o fim nas coisas. Qualquer coisa é aquela mentalidade. Estou desconfortável, acho que vou sair. Estou magoado, estou chateado, vou para lá, vou para cá. Vou isso, vou aquilo. Com isso, tem um monte de gente com a vida arrasada. Não estão vivendo as promessas de Deus, não vão viver dessa maneira, não tem como. Estão dentro da igreja, tem um monte de gente dentro da igreja, que mais importa a sua vida, importa as suas vontades, importa o que ele quer. Importa o que ele acha, importa que esteja confortável para ele. Se não está confortável, estou fora. Estou pulando fora. Não está confortável, não estão me agradando, não estão dando tudo o que eu preciso para agradar a minha carne. Mas esse é o Espírito, e essa palavra você deve registrar no seu coração. Somente quem tem a mentalidade do reino tem esta mentalidade. Porque anda com a mentalidade do Espírito. Todavia
todavia não me importo, nem considero minha vida de algum valor para mim mesmo, e se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Vamos aqui para Atos 6, 8 a 15. Aqui está um homem que tinha a mentalidade do reino, e que enfrentou tudo, e você não vê covardia nele, fraqueza nele, lamentações, fraqueza, não, você não vê, você vê força, vê espírito. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. A oposição, muitas vezes, não vem só lá de fora, não. A oposição vem entre os cristãos. E a verdade é que a maioria do povo aí fora não respeita tanto o cristianismo evangélico, porque todo mundo, com seus orgulhos, está brigando por alguma coisa idiota. Brigando por alguma coisa estúpida. Então, não vão nos respeitar. Só que nós não podemos, no nosso meio, fazer como o mundo espera. Alguém tem que dar o primeiro passo. De pensar com a mentalidade do reino. Fazer aquilo que importa para o reino. Mas a maioria dos cristãos não importa o reino. Importa o que ele pensa, o que ele quer. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Não, eu não vou puxar para o meu lado, eu tenho que puxar para o lado de Deus, é para o lado certo. E você tem que ter essa mentalidade. Na verdade, nós não podemos ser inimigos, porque nós já temos inimigos demais. É uma idiotice o povo de Deus viver brigando entre si, sendo que já há inimigos demais lá fora. O diabo é nosso inimigo. Nós somos um povo muito forte. E se esse povo fosse mais unido, a força seria ainda maior. Mas dentro da própria igreja, as pessoas brigam por cada idiotice. Briguinha de poderes, poder pequenininho, coisinhas pequenas, elas estão sempre em desacordo. Por coisas tão idiotas. Nós estamos do mesmo lado. Você pode discordar do que o outro está falando, mas lembre-se, ele não é seu inimigo. Seu inimigo é o diabo, são as coisas que estão acontecendo lá fora. Levantou-se a oposição dos membros da sinagoga, dos libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram, porque isso aqui, olha a loucura. E você fala assim, isso não pode, isso não é verdade, isso acontece. Eu não posso vencer essa pessoa, então deixa eu inventar uma mentira contra ela, deixa eu caluniar, deixa eu tentar arranhar a imagem dela, deixa eu tentar manchar a imagem dela, sabe, deixa eu criar uma situação. Subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, porque o povo é assim. E você não pode fazer parte desse povo, que qualquer coisa te agita.
E agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram-no ao sinédrio, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ele não alterou, ele não desequilibrou, ele não estava com ódio, ele não estava com medo. Sabe por quê? Diga comigo, ele tinha a mentalidade do reino. Aqui, ó. Aí você teria que ler todo o discurso de Estevão, fortíssimo. Ele sabia que eles tinham prendido ele para matá-lo. Ele discursou tudo que ele tinha que discursar. E quando terminou de discursar, Atos 7, 54 a 60, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Odiaram, não suportaram, porque esperavam talvez que ele se calasse, que ele retrocedesse, ou que ele se intimidasse. Eu amo isso, isso é forte. Você está sob uma pressão violenta e ninguém te intimida, ninguém cala a sua boca, ninguém te faz curvar. Você sabe que as intenções são as piores, mas você não se curva, porque você sabe que você está certo. Quando você tem essa convicção, você tem a mentalidade do reino, você tem convicção. E essa convicção te mantém firme, te faz ficar firme, sem vacilar. Espera aí, se eu tiver que morrer, lembra que eu preguei outro dia na segunda-feira? Dos 3 jovens na fornalha. Olha, rei, é o seguinte, você quer matar, você mata, quer jogar na fornalha, você joga, mas nós temos convicção aqui dentro, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. Se o nosso Deus quiser livrar, Ele vai livrar, se Ele não quiser, pode queimar, porque nós não vamos contrariar a nossa fé. Algumas pessoas, quando elas são pressionadas, logo, naquela pressão você já descobre o que está dentro delas. Incredulidade, medo, descrédito total, desconfiança, insegurança. Elas não são convictas, porque quando você é convicto, você está convicto, a sua fé é convicta, você morre por ela. Você morre por ela. Você não vai se curvar. Você permanece. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se sobre todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que veio a ser Paulo também. O Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Diga comigo, este orava. Foi isso que ele fez. Ele estava sendo assassinado por nada, porque ele não abriu mão da sua fé, ele não foi lá e amaciou o pelo, passou algum condicionador no pelo dos religiosos. Ele falou o que eles precisavam ouvir, eles não gostaram. Quando eles já estavam caluniando, criando toda uma situação para prejudicá-lo. Quando ele falou tudo que ele tinha que falar, eles rangeram os dentes com tanto ódio, porque não suportaram ouvir a verdade, porque tem gente que, se você fala a verdade para ela, é uma afronta. A vida inteira, ela se acostumou a ouvir aquilo que é agradável aos ouvidos. Ela tem um ouvido seletivo. Se você não dá a ela o que ela quer, então, não quero, estou fora. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Ele não estava gritando: por que Deus? Por que deixou eu passar por isso? Alguns, por qualquer coisa, estão murmurando, lamentando, se queixando, falando mal da vida, falando mal das pessoas, falando mal do próprio Deus.
Porque deixou isso, porque aquilo outro, porque isso Deus, porque aquilo outro Deus. Mas ele tinha a mentalidade do reino. Ele estava sendo apedrejado e tinha força para orar. Quantos que dormiram uma noite inteira e chega na hora de orar não tem força? Não estão sob uma pressão dessa, todos contra ele. E ele estava orando. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não, olha isso aqui. Foi a última oração que ele fez. Recebe o meu espírito, caiu de joelhos e disse, não os considere culpados deste pecado. Com a maioria de nós diria, fulmina eles. Eu estou morrendo, mas eu quero saber que eles foram fulminados. Acaba com eles. Mas ele estava num nível mais elevado que a maioria de nós. Eu não sei se você está no nível de Estevão, eu não estou. Mas sei que preciso chegar nesse nível. E você também. Então caiu de joelhos e bradou. Cada um de nós estamos num lugar agora espiritual. Mente. Estevão já estava num nível bem mais elevado que nós. O conhecimento dele de Deus, a relação dele com Deus, era bem mais profunda. Mas certamente porque a busca dele também era intensa. Porque ele não nasceu da noite para o dia assim espiritualmente. Isso é uma busca, é isso que eu quero. Você tem que ver o que você está perseguindo. Creio que ele estava perseguindo esse nível espiritual. A maioria está perseguindo alguma coisa muito vazia. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir, eu sou uma incentivadora de você ter uma vida próspera, mas eu vou dizer uma coisa. Se o seu problema é um temperamento ruim, não adianta você ficar pedindo prosperidade. Enquanto o que está dentro de você não for mudado, você fica buscando prosperidade. O seu maior problema não é prosperidade. É assim, eu estou com dívida, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Acontece que você não mudou o seu interior. Se você não mudar e Deus der tudo que você quer financeiramente, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer dívidas de novo, você vai se meter em encrenca, e se o seu temperamento não foi mudado, o seu espírito não foi mudado, você sai da igreja baseado nessas coisas medíocres e insignificantes. Seguro, o seu Deus passa a ser aquele carro, aquela dívida paga, agora o meu negócio, estou faturando horrores, estou com um salário maravilhoso. Tenho tudo o que eu preciso. Não, você não tem. Você tem uma recompensa que o Senhor te deu pela sua fidelidade, mas você precisa de Deus. Deus é tudo o que você precisa. Porque se você andar em fidelidade com Deus, as bênçãos te acompanharão, ainda que você não pedisse. Deus te abençoaria. Mas podemos, ainda que saia, não, a Bíblia diz que ainda que não tenha, que nenhuma palavra tenha saído da sua boca, ele já sabe o que está no seu coração. Mas você diz, bispo, mas nós somos orientados a pedir, sim, pedir, vamos buscar. Só que você precisa colocar na sua lista de prioridades, o seu crescimento espiritual tem que estar em primeiro lugar. Você precisa aprender a ter mais comunhão com Deus, buscando o crescimento da sua vida espiritual. Porque talvez você ora, a maioria do tempo da sua oração é pedindo coisas e expulsando o diabo. Eu quero isso, quero aquilo outro, sai capeta, em nome de Jesus, sai, eu quero isso, sai capeta, sai agora capeta, sai em nome de Jesus, eu quero isso. A sua lista de prioridade. Você tem que parar. Eu quero crescer no Senhor. Eu quero o que o Senhor espera de mim. E eu vou orar, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ir para um nível superior. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu preciso, eu te amo. Obrigada porque me salvou. Agradeça. Peça para crescer nele, para conhecê-lo. Se revela a mim. Eu quero te conhecer. Se revela a mim. E depois que você
Então, Senhor, olha, eu apresento essa necessidade, essa. Se você sente que há situações na sua vida que precisam ser repreendidas, então o espírito do mal que tem atuado nessa área, saia da minha vida. Ah, bicho, mas às vezes a gente começa a orar e está oprimido. Então, expulsa aquela opressão em nome de Jesus, sai e agora vamos buscar pela nossa vida espiritual a comunhão que eu preciso ter com Deus. Eu preciso ter comunhão com Ele. Então, caiu de joelhos, bradou, Senhor, não os considereis culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Diga a mentalidade do reino. Ele tinha a mentalidade do reino. Atos 13, 49 e 52. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Atos 13, 49 a 52. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando a perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. A atitude deles. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles foram rejeitados aqui. Se você ler toda essa passagem, você vai ver que Paulo ensinou a coisa certa, deu a eles uma direção muito importante. Mas eles simplesmente rejeitaram. Eles fizeram o que Jesus tinha mandado os discípulos fazerem. Eles sacudiram o pó dos pés e continuaram. Eles continuaram e foram cheios, continuavam cheios de alegria do Espírito Santo. Eles foram para Icônio e continuaram fazendo o que eles estavam fazendo e cheios do Espírito Santo e de alegria. Aquela rejeição não fez eles pararem. Aquele povo não querer, rejeitarem, expulsarem, eles expulsaram eles de lá. Eles começaram a ser perseguidos, provocaram uma perseguição, expulsaram de lá, saia do nosso meio, não queremos vocês aqui, não gostamos de vocês, não queremos mais que pise nesse território, e etc. Ok, tchau para vocês. Vou pregar em outro lugar. Tem gente que quer. Estou em depressão. Fui rejeitado do meu ministério. As pessoas tiveram inveja de mim, me expulsaram de lá. Fizeram oposição contra mim. Levanta, irmão. Acho que não dá mais. Não é possível continuar. Essa é a mentalidade do reino. Pessoas que seguem a vida. Ué, você não me quer, tem quem quer. Não gosta de mim, Deus gosta de mim, muita gente vai gostar de mim. Vocês me querem aqui, eu vou para onde alguém quer. Eu sei que tem pessoas que vão ficar felizes com a minha presença lá. Isso é maturidade. Isso é não ficar ofendido com tudo e dando uma importância. Mas Paulo disse o quê? Desde que eu possa terminar e completar o que Deus me mandou fazer. Essas coisas não me importam. Atos 14, 19 e 22. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Diga comigo, no dia seguinte. Mais forte, no dia seguinte.
Ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, encorajando a permanecer na fé. E dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Se você ler toda essa passagem, você vai ver que eles curaram um homem. Então, aquelas pessoas começaram a dizer que eles eram deuses. Um era Zeus, o outro era Hermes. E começaram a trazer presentes. Eles rasgaram as vestes e disseram, parem com isso. Vocês precisam crer em Deus e etc, E deu um trabalho danado para aquele povo reconhecer que eles não eram deuses, que eles eram homens comuns pregando o evangelho. De repente, chegou uns judeus e começaram a incitar aquele povo contra eles. O mesmo povo que estava querendo adorá-los como deuses, agora apedrejaram Paulo, que ele ficou como morto. Alguns cristãos vivem dessa maneira. Ora eles estão para cá, no outro dia já estão para cá. A cabeça deles muda assim, 15 minutos depois. Em 20 minutos tudo pode mudar. Mudou. Ai, para mim vocês eram deuses, agora eu quero te matar. É assim a cabeça de muito cristão. Hoje ele está, de repente, não há firmeza nenhuma. Eles nem sabem no que acreditam. Acreditam em qualquer coisa. Porque até hoje não tiveram um encontro com Deus. Essas pessoas ainda não tinham tido um encontro com Deus. Elas precisavam ter um encontro com Deus. Muito bem, só que vamos agora pegar os da mentalidade do reino. Eles apedrejaram Paulo e arrastaram ele para fora da cidade como se ele tivesse morto. Os discípulos chegaram e ajuntaram em volta dele, pensando, será que morreu mesmo e tal? Ele se levantou e a Bíblia não diz que ele precisou de alguém para apoiá-lo, ele se levantou sozinho. Se ele foi apedrejado, quem já levou uma pedrada aqui? Uma, né? Doeu. Imagina, ele recebeu tantas pedradas que ele desmaiou. Ele devia estar muito machucado. Ele devia ter hematomas pelo corpo afora. Que, inclusive, o fato dele ter desmaiado foi bom, porque certamente, quando desmaiou, morreu. Arrastaram para fora da cidade, está morto, pronto. E ele não estava morto. Ele estava inconsciente de tanta pedrada que ele levou. Então, você imagina sangue, hematomas, ferimentos, rasgo para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que ele levantou sozinho. E no dia seguinte, de novo, no dia seguinte, quantos que talvez acamassem, fossem para o pronto-socorro, ficassem internados, e depois, ao voltar para casa, preciso me refazer. Era grave isso aqui. Mas você vê que o que está dentro deles, o que está dentro de uma pessoa, é que dita tudo. O que estava dentro deles era bem maior do que todas essas coisas que estavam acontecendo aqui fora, até porque ele mesmo disse, não importa a minha vida desde que eu complete o que Deus me mandou completar, terminar. Então, era uma pessoa focada, era uma pessoa envolvida totalmente com um propósito de vida maior. Deus me deu essa missão, essa direção, eu estou na missão, é isso que eu tenho que fazer, isso me importa. A maioria ouvir isso e falar, não estou pronto para isso. Bom, não estamos prontos para um monte de coisas.
Mas precisamos saber que este é o espírito que nós precisamos perseguir. E isso não pode demorar. Isso tem que ser colocado dentro de cada um. Mentalidade do reino. A vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar. E se for vontade dele, que eu passe por algumas coisas difíceis para o nome dele ser glorificado, então vamos passar. Nós podemos ter uma vida abençoada, e essa é a vontade de Deus. Mas muitos cristãos estão com a mentalidade errada. Doeu, parou. Está difícil. Por isso eu não quero passar. A mentalidade desse mundo fraco. Dodói. Um mundo fraco, dodói. De gente que não aguenta nada, que não enfrenta, que cada dia estão fazendo uma lei nova para evitar e impedir que as pessoas passem por situações que são necessárias para a formação do caráter de qualquer pessoa. Enfrentamentos. Isso eu não quero enfrentar. Por isso eu não quero passar. No dia seguinte, ferido da cabeça aos pés, eles estavam partindo, pregando boas novas. Como é que você prega boas novas machucado? Irmão Paulo, o que aconteceu? Foi apedrejado. Irmão Paulo, o que é isso, irmão Paulo? Fique em paz, é pelo amor a Jesus, é evangélico. Amor ao evangelho. Vamos lá, boas novas. Tenho boas novas para você. Jesus está voltando. Encorajem-se. Força, minha gente. Vamos em frente. Irmão Paulo, o que é isso? Não. Esquece os meus hematomas. Olha porque eu estou falando. Porque ele devia estar todo machucado. Mas estava levando boas novas como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, está na sua Bíblia, no dia seguinte? No dia seguinte. Ele e Barnabé partiram para Derbe, eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quer dizer, se é preciso que eu passe por isso, eu vou passar. Se eu tenho que passar, eu vou passar, eu não vou fugir de passar. Jesus passou, eu vou passar. Talvez muitos estão fugindo de passar por algumas coisas que são necessárias para Deus te levar para um outro nível, abençoar e cumprir coisas na sua vida. Mas isso eu não quero. Você vai cortar o seu processo no meio, você vai buscar um atalho. Atalhos não te levam onde você quer. Cortar o processo. Como é que José chegou aonde ele chegou? Passando pelos processos. Foi esperando, passando por todo o processo. Sem lamúrias, sem reclamações, sem queixas. Sem desconfiança que um dia ele ia chegar lá. Atos 16, 22 a 25. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, tiraram a roupa deles, tudo porque eles expulsaram o espírito de adivinhação de uma moça. Os caras que ganhavam dinheiro com aquela moça que adivinhava a vida das pessoas, ficaram irritados, chateados, criaram toda uma situação, prenderam eles. Eles foram, tiraram a roupa deles, bateram neles brutalmente, severamente, lançaram eles na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado.
Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, onde o esgoto da cidade passava, e eles devem ter ficado até a canela de esgoto humano. Lhes prendeu os pés no tronco. É pouco isso aqui? E eles, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam chorando, lamentando, gritando, blasfemando contra Deus e dizendo que ia sair de lá e não queria mais saber de Deus. Leu isso aí? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam. Essa é a mentalidade do reino. Essa é a mentalidade do reino. Te agradar, permanecer no Senhor, ouvir a sua voz, cumprir com a missão, seguir em frente é mais importante que qualquer outra coisa. Você chega no nível superior quando os seus sonhos importam menos que os de Deus. Quando a vontade de Deus é mais importante, e tudo aquilo que você idealizou uma vida inteira se torna secundário. Eu posso lhe garantir que aquilo que for vontade de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. E a recompensa que Ele tem para com os que o priorizam é além do seu entendimento. Além, diz a Bíblia. Numa outra situação, em Atos 28, 24 a 27, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não. Enquanto você não entender que nem sempre nós vamos ter tudo, as coisas perfeitas, sem nenhuma oposição ou situação que contrariedades. Às vezes você está fazendo um bom trabalho, nem todo mundo está aceitando, você está fazendo bem a eles, mas nem todo mundo recebe, às vezes é o bem, você está dando bem, é algo bom para ele, mas nem sempre a pessoa recebe aquilo como bom para você, você sabe que aquilo é bom, mas ela não vê que aquilo é bom. E o que você faz? Continue o seu trabalho, continue a sua fé, continue na missão, continue no propósito, continue. Complete aquilo que Deus mandou, termine aquilo que você começou em Deus. Todo mundo quer que Deus termine a obra que começou na vida deles, mas nem todos estão dispostos a terminar em Deus e completar aquilo que Deus mandou eles fazerem. Deus terminará aquilo que Ele começou. Sim, Ele vai terminar. E você? Você tem a sua parte também. Você está disposto a terminar em Deus? A completar também aquilo? Você começa hoje um jejum, você vai completar? Você vai começar, a semana que vem, começamos nos 52 dias. Você vai até o fim? Porque alguns... Tudo que começa não termina, não completa. Mas ele quer que Deus faça tudo por ele. Por quê? Porque ele entra na fase, no momento do desconforto, está difícil, eu tive um problema, a dificuldade tal, o problema tal, estava frio, está chovendo, eu tive esse problema, eu tive aquele. Mas eu quero que Deus termine o que Ele começou na minha vida. E Paulo tinha essa visão. Eu vou terminar e completar tudo que Deus colocou nas minhas mãos. Importa mais isso do que a minha própria vida. O dia que importar para você mais a Deus, mais agradar a Deus do que você mesmo, você já está lá. Você está mais perto daquilo que você tem que ser em Deus. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Como hoje.
Alguns estão sendo convencidos por essa mensagem, talvez não todos. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Discordaram, sempre tem um, discorda aqui, aí convence o outro que não é bem assim, aí eu vou embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, quando o estudo aconteceu, alguns tomaram outro rumo porque não aguentaram ouvir isso aqui, ó. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Você não pode estar enquadrado nesses aqui. Você não pode aceitar isso aqui para a sua vida. Ainda que você esteja sempre ouvindo, você nunca vai entender. Ainda que esteja sempre vendo, jamais vai perceber. Você ouve a palavra e não entende o que Deus está falando com você? Você está vendo que esse é o caminho, é o que Deus espera de você, mas você não tem percepção, não percebe? Pois o coração deste povo se tornou insensível, o coração de algumas pessoas se tornou insensível, cauterizou a consciência, está insensível, a palavra vem e não diz mais nada, não muda nada, não acontece nada, nada. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Eu ouvi, mas não quero nem ver. Não quero saber, não. Eu quero fazer o que a minha carne pede, eu acho que é melhor assim, eu quero outras coisas, não é bem assim, eu discordo. Se assim não fosse, se vocês, ele estava falando para aquelas pessoas, se assim não fosse, se vocês não agissem assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. É Deus dizendo, sabe, se você não tivesse essa mentalidade insensível, essa forma incrédula de reagir à palavra, e você ia receber a revelação disso tudo, e você ia ver, ia ouvir, ia entender, ia se converter, e eu ia te curar, eu ia te abençoar, sua vida ia tomar um outro rumo. Um outro rumo. Mas esses aqui, ó, que Paulo estava falando, e que os profetas falaram, o profeta Isaías falou, são as pessoas que sustentaram, seguraram, preferiram ficar com a mentalidade do desconforto, da carne, do agradar a si mesmo. Minha vida é mais importante, o que eu quero é mais importante, minhas opiniões são mais importantes, o que eu acho é mais importante, estar confortável é mais importante para mim. Tenho duas referências que eu vou completar com você, que é em Hebreus 10, que nem precisa explicar. 35 a 39. Depois de você ter ouvido tudo o que você ouviu, vamos fechar aqui, ó. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Porque alguns desistem, porque eu não recebi. Você não recebeu porque você não foi até o fim. Você não perseverou, você não fez a vontade de Deus, que é perseverar. A maioria das pessoas desistem quando estão mais próximas de viverem coisas grandiosas em Deus, é quando elas desistem. Pois em breve, muito em breve,
aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Porque toda pessoa que retrocede é destruída. Mas dos que creem e são salvos. Tiago 5, 7 a 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Eu vou pegar na tradução do perseverante. Sejam perseverantes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com perseverança até virem as chuvas do outono e da primavera. Vê como é que um agricultor trabalha? Ele ara a terra, ele trata, ele aduba, ele planta, ele cuida, ele espera a chuva. Sejam também perseverantes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Desfoca disso. Cada um é de um jeito, não adianta você querer mudar ou só ver um defeito, cai lá. Deixa, porque muitas vezes pessoas, são iscas que o diabo usa para te desfocar do que é certo. Seu problema não é essa pessoa, acredite. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra as potestades. Então, o seu problema está muito além disso. Cada hora o diabo usa de uma situação para desviar as pessoas da direção certa. Foca naquilo que é certo. Faça como Paulo. Você não vê o Paulo, ou Silas, ou Barnabé, ou Estevão, focados em coisas pequenas. Foque em coisas grandiosas, no propósito da sua vida, em chegar onde Deus quer que você chegue. Sabe, se cada um focasse nisso, focalizasse a vontade de Deus e seguisse para aquela direção. Quando olhasse ao redor, ia ver um monte de coisas resolvidas. Agrade a Deus e Ele te coloca na terra. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de perseverança diante do sofrimento. Vá lá para Hebreus 11. Vá ver a história de Oséias. Vá ver a história do Jeremias. Vá ver a história de todos os heróis da fé que estão lá em Hebreus 11. Pessoas que viveram por um propósito maior. Eles deixaram o exemplo para nós que mesmo em meio ao sofrimento, a coisa mais importante era ouvir a Deus e permanecer em Deus. Ainda que toda essa mensagem seja difícil de ser digerida, você deve orar com a sua força e pedir: Deus, eu quero isso para mim. Aquilo que para você hoje é difícil de entrar, de forma revelada, com entendimento, você deve orar: me ajuda, eu quero isso para mim. Me revela, me dá visão, me dá sabedoria, me dá força, me ajuda a fazer. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Felizes foram os que mostraram perseverança, não foram os que desistiram. Os que desistiram nunca foram realizados e felizes. Não há história de que eles foram bem-sucedidos, nenhum acontecimento glorioso depois que desistiram. Porque está difícil, porque o sofrimento é grande, porque está doendo. Gente, pessoas com a mentalidade do desconforto não vão herdar a vida eterna.
Você precisa ter a mentalidade do reino. Eu vou fazer isso porque é a vontade de Deus, é o que Deus espera de mim. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Felizes foram os que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? Quem já ouviu sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia na vida daqueles que perseveram até o fim. Coloquem-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração. Fale com o Espírito Santo agora. Após ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Fale com o Senhor agora. O que é que você quer? O que tira dessa mensagem? Como é bom estar em tua presença, ó Deus. Como é bom desabafar meu coração, contar a ti as minhas frustrações, me arrepender, Senhor, das minhas transgressões. Me sinto bem ao teu lado, é bom sentir teu abraço, Senhor. Eu quero mais o teu amor. Me sinto bem ao teu lado, é bom sentir teu abraço, Senhor. Eu quero mais e mais de ti. Quero te louvar em espírito, em verdade, te adorar com minha sinceridade, me prostrar aos teus pés. Eu quero estar, eu quero estar. Quero te louvar em espírito, em verdade, te adorar com minha sinceridade, me prostrar aos teus pés. Eu quero estar, eu quero estar, Senhor. Como é bom estar em tua presença, ó Deus. Nós podemos falar muitas coisas com Deus. Como é bom desabafar meu coração. Muitas coisas com Deus. Contar a ti as minhas frustrações, me arrepender, Senhor, das minhas transgressões. Mas eu creio que cada um sabe bem o que Deus está falando. Me sinto bem ao teu lado, Porque Jesus está é voltando. bom sentir teu abraço, Senhor. E as pessoas estão envolvidas demais, com coisas demais, rasas demais. Que não tem o poder de levantar e levar você a um bom lugar, mas de desviar você. A mentalidade do desconforto é o que tem predominado na vida das pessoas.
Os cristãos estão caminhando na mesma direção, a grande maioria. Estão em busca de uma porta larga. Eu quero um lugar que me leve para o céu, desde que eu não tenha que fazer nenhum sacrifício, renunciar a mim mesmo, isso, aquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, esse lugar não existe. Se algum lugar te apresentar entrada no céu, sem sacrifício, sem renúncia, isso é furada, isso é conversa. Se você não entra pela porta estreita e apertada, você nunca vai chegar no céu. Esqueça, você pode até... Não, é dura demais essa palavra para mim. Eu conheço um lugar onde eu tenho uma amiga, um amigo, e eles não é tão exigente, não precisa disso e daquilo, e eles podem viver uma vida, e tem certeza que eles vão para o céu. Escuta, é só você pensar o seguinte: onde há justiça, se todos enfrentaram, como aqui eu mostrei a você, pessoas que enfrentaram, renunciando à própria vida de várias maneiras, para depois chegar alguém que dá tudo que a carne quer e chegar no mesmo lugar. Aonde há justiça nisso? É só você pensar. Eu sei do tamanho das renúncias e sacrifícios que eu tenho que fazer diariamente. O quanto a minha porta é estreita. Para alguém chegar e dizer para mim: não, eu tenho um caminho mais fácil. Você não vai chegar ao céu. Na porta larga você não vai. Se a sua vida, se a sua alma, a salvação da sua alma não tem nenhuma importância, então faça experiência. Eu aconselho, com uma responsabilidade imensa, não faça experiência com a sua vida espiritual. Uma coisa é você fazer experiências, experimentar uma comida, experimentar qualquer coisa que... Você comprar um carro, por mais caro que seja, você não gostar, você pode depois fazer alguma coisa com aquilo. Um sapato mais caro, a roupa mais cara. Porque a sua alma não tem jeito. Se você não respeitar a sua alma, a salvação da sua alma, se você quiser fazer algum experimento com ela, alguma experiência com ela, eu digo a você que isso é loucura. Não tem dois caminhos. Só tem céu e inferno. E somente os que estão indo pela porta estreita e apertada é que vão entrar pelas portas do céu. Mentalidade do reino e não mentalidade do desconforto. Duas mentes, carne, mente da carne e mente do espírito. A mente da carne é a do desconforto. Está desconfortável, paro, está doendo, paro, não quero aguentar isso é difícil para mim, estou sempre ofendido, chateado. Esses realmente vão ficando no meio do caminho, porque não há como você viver o poder de Deus com essa mentalidade. Porque mais importa estar confortável do que agradar a Deus. Você tem que pegar esse versículo do Paulo, você vai registrar isso aqui, não vai deixar mais sair. Atos 20, 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de
Deus, essa é a minha missão, esse é o meu chamado, então me importa terminar, completar. Aí cada um sabe o que Deus tem. Você sabe o que Deus tem com você. Então, o que deve importar é o que Deus tem com você. Terminar e completar o que Deus te mandou fazer. Ficar firme onde Deus mandou você estar. Fazer o que Deus mandou você fazer. Continuar naquilo que Deus mandou você fazer, estar, seguir. Porque se dentro de você, toda vez que você não gosta, que você está desconfortável, que você se sente ofendido, que você não se sente confortável, você toma uma decisão, você vai passar a sua vida assim, um dia você vai olhar e vai dizer, o que eu fiz na minha vida? Mas as pessoas que têm a mentalidade do reino, não. Elas têm a mentalidade do espírito. O que vale é o que Deus espera, o que Deus mandou fazer. Elas confiam em Deus, elas esperam por Deus. Por isso que elas terminam bem, são recompensadas, honradas, são colocadas por cabeça, estão sempre num nível de excelência e exemplos a serem seguidos. Siga o exemplo dos que têm a mentalidade do reino. Quem tem a mentalidade do desconforto não é exemplo para você. Não é exemplo a ser seguido. Em nome de Jesus.